O Globo Ecologia está de volta e no programa de hoje estamos falando do principal responsável pelas emissões de gases estufa no Brasil, o desmatamento. O Tocantins é uma grande área de transição de biomas. Abrange tanto a floresta amazônica quanto o cerrado. Mas uma ameaça avança sobre o estado. É o arco do desmatamento, resultado da expansão da fronteira agrícola. No ranking brasileiro de desmatamento e queimadas, o Tocantins ocupa uma posição difícil. De janeiro a junho de 2007, foram identificados no país mais de 3.500 focos de incêndio em áreas de floresta. Desse total, 817 focos ocorreram no estado. Segundo dados do nosso sistema de monitoramento, nós temos cerca de aproximadamente 59 mil quilômetros quadrados de desmatamento, cerca de 30% da área total do estado, que é de 278 mil quilômetros quadrados. O Instituto Natureza do Tocantins é o órgão ambiental do estado que monitora e fiscaliza o meio ambiente. Nessa sala, técnicos acompanham através de imagens de satélite tudo o que acontece nas áreas de proteção. O que a gente pode ver aqui, comparando essas duas imagens? Nós podemos ver que aqui há uma redução da mata nativa, né, da vegetação nativa. Aqui nós vemos ela bem verdinha. Aqui nós temos ela na coloração mais rosa, abertura de estradas, né, mostrando que é uma modificação causada pelo homem, produção provavelmente de arroz nessa região. Comparando e sobrepondo as imagens atuais com as de anos anteriores, o geógrafo consegue calcular a área desmatada. Nesse caso aqui, aproximadamente 1.000 metros quadrados. E a partir do momento que vocês detectam que houve o desmatamento, o que acontece? Nós enviamos para a diretoria de fiscalização, onde eles vão então notificar o produtor para que ele apresente se teve autorização ou não desse desmatamento. E não falta trabalho para essa equipe. Na lista de crimes ambientais no Tocantins, o maior volume de autuações está ligado à devastação da floresta. Então, as duas principais causas, a apreensão irregular de madeiras, transportada irregularmente, e o desmatamento. Combater o desmatamento é a meta de uma série de iniciativas que estão sendo aplicadas no estado. Uma delas tem como foco a indústria ceramista, composta por 68 empresas. A maior parte localizada na capital, Palmas, uma cidade ainda em construção. O setor emprega mais de 2.000 pessoas e é o ramo da economia local que registra o maior consumo de madeira nativa. O trabalho aqui começou com a pesquisa de fontes alternativas para manter as fábricas em funcionamento sem devastar a natureza. No levantamento feito pelo Instituto Ecológica, foi identificada uma grande oferta de cascas de arroz na região. Além do desperdício, em decomposição, esse resíduo agrícola gera gases de efeito estufa. O que era um problema virou solução em 3 indústrias ceramistas do Tocantins. Nos fornos utilizados para fabricar tijolos e telhas, as cascas de arroz substituíram a lenha nativa do cerrado, uma alternativa para conter o desmatamento na região. O dono dessa fábrica confessa que no início foi difícil convencer os funcionários de que aquelas montanhas de resíduos das plantações vizinhas poderiam ter uma utilização mais nobre. Foi uma reação interessante porque mudar uma cultura que já vem de anos é difícil. Então, quando a gente chegou, foi até motivo de graça, porque as pessoas não acreditavam e nem contemplavam como é que isso ia acontecer. Os 65 operários da empresa tiveram que passar por um treinamento para lidar com o novo material de trabalho. Mas valeu a pena. Só nesta indústria, o equivalente a 900 hectares de lenha do cerrado deixaram de ser destruídos pelo fogo a cada ano. O balanço entre as cascas de arroz e a madeira que seria queimada é muito favorável. A diferença são os gases de efeito estufa que não foram emitidos para a atmosfera. 60.000 toneladas de CO2 viraram crédito e foram vendidas no mercado internacional de carbono. Talvez essa seja uma grande conquista desse projeto, porque nós temos hoje um exemplo vivo de que isso pode funcionar.
A gestão ambiental, ela serve e atende também a pequena empresa e não somente a grande empresa. E esse segmento, ele sofre pressões ambientais óbvias, porque queimar madeira é algo que a sociedade já não aceita. Os órgãos de controle estão cada vez mais preocupados e têm metas a cumprir para reduzir desmatamento, reduzir queima de materiais fósseis. Então esse exemplo aqui vai servir para que outras empresas percebam a oportunidade que elas têm. Isso não é só uma ameaça, é também uma oportunidade. Outras alternativas econômicas também estão sendo desenvolvidas na região, como parte do projeto de preservação da biodiversidade do Cerrado e de combate ao aquecimento global. Entre elas, as hortas sustentáveis. O modelo de hortaliça com captação de energia solar, visando principalmente a utilização melhor de um espaço que já estava degradado, que já não tinha mais como produzir, e nós estamos trabalhando essas hortas nessas regiões. Então, ao invés de desmatar novas áreas para produção, nós estamos reaproveitando essas áreas. Através do trabalho de educação ambiental, as moradoras de assentamentos rurais da região descobriram o potencial das frutas nativas do Cerrado para a produção de doces, licores e geleias. E o que já deu para comprar com o dinheirinho dos doces, dos licores? Comprei uma televisão. A primeira coisa que eu comprei foi a televisão. Aí depois a gente vem vindo, né? Contribuindo com a água, com a energia, com mais alguma coisa que falta em casa. Sempre dá. A senhora se emociona a falar disso, né? Fico emocionada. É porque melhorou, né? Choro de felicidade. É. Com o projeto, Dona Maria Rita descobriu a riqueza de sabores e aromas que há no Cerrado e aprendeu que é preciso cuidar desse patrimônio natural. A gente tira a semente e guarda para fazer outras mudas para ir replantando novamente. Por quê? Porque senão vai indo acaba. Né? Que a gente vai só colhendo, não, onde você tira e não põe, você já viu. A geração de renda a partir de sementes, plantas, frutas e frutos da região fez com que a comunidade enxergasse as espécies nativas de uma nova forma. Mais uma estratégia de combate ao desmatamento, despertar nos moradores o reconhecimento do valor econômico da preservação do Cerrado. Gonçalo produz bijuterias, colares e brincos que utilizam pedacinhos da natureza como verdadeiras joias. O que essas plantas significam para você hoje? Ela significa que é a minha fonte de sobrevivência, porque é delas que eu estou vivendo. Porque se não fosse elas, eu não tinha minha profissão que eu tenho hoje, né? Por isso, eu mexendo com a semente e fazendo o manejo correto, eu vou para frente. E as plantas também. A Sirene também faz parte do projeto de biojoias do Cerrado e revela os cuidados necessários para preservar a fonte de renda de tantas famílias. No nosso caso, nós coletamos a semente, nós pegamos apenas 30% de cada exemplar, depois a gente devolve 10% para a natureza em forma de mudas. Então essa é a nossa garantia que futuramente nunca vai faltar sementes para os nossos filhos, nossos netos, enfim, para as novas gerações. Com as sementes coletadas pelos artesãos, doceiras e moradores da comunidade, capacitados para serem coletores, o viveiro do Instituto produz as mudas usadas no trabalho de reflorestamento. E essas mudas, elas são destinadas para a recuperação de áreas que estão degradadas no assentamento, para o enriquecimento dessas áreas, visando principalmente a utilização como alternativa sustentável, como no caso das fruteiras nativas do Cerrado, das oleaginosas, nessas comunidades. Exemplos como esse mostram que é possível envolver toda a comunidade no trabalho de proteção à vegetação nativa. Com pesquisa, capacitação, educação, 300 famílias do Cerrado descobriram o valor real do meio ambiente para a qualidade de vida e até mesmo para a economia local. Combater o desmatamento é o grande dever de casa do Brasil nos próximos anos. Um desafio que oferece diferentes alternativas de desenvolvimento sustentável para cada região.
Mudanças que podem evitar prejuízos em todo o planeta e também garantir mais qualidade de vida para milhões de brasileiros.